curso de especialização em anestesia, porque eu queria ser anestesista, né? Aí eu comecei a ir no curso, todo empolgado, peguei um aparelhinho portátil, fui fazer as anestesias. Aí eu ficava sentado lá fazendo anestesia, vi o cirurgião lá, trabalhando, não sei o quê. Eu falava, caramba, né? Aqui paradão, o cara lá se mexendo, empolgado, né? E sutura dali, não sei o quê, fura osso, e eu aqui paradinho, quietinho. Eu não gostei de anestesia, não vou fazer cirurgia. Fiz uma especialização em tecidos moles. Aí, tecido mole legal, bacana, mas ainda tinha aquele lá, vamos furar osso, né? O Dr. Jorge diz, a gente é meio louco, né? Vamos fazer ortopedia, né? Furar osso, colocar no lugar. Fui, fiz a especialização em ortopedia, gostei, já estava lá na Unesp, acabei fazendo mestrado lá com a professora Sheila, né? Também em ortopedia. E aí, desde então, eu exerço a função de cirurgião. Então eu faço cirurgia, atendo também clínica, né? Assim como vocês aqui, acho que a maioria, né? Clínica. Eu atendo também, mas eu faço, o meu foco principal é a cirurgia mesmo, tá? Eu trabalho num hospital em Mauá, Centro Médico Veterinário Mauá, tá? Atendo, tenho uma clínica em Santo André também, a clínica Cão de Mel, tá? E eventualmente, quando o Jorge não pode operar, né, que ele é o cirurgião oficial do Éticos, o pessoal me chama lá para a gente dar um suporte aí, né? Então, mais ou menos a minha apresentação é essa daí. O que o Dr. Jorge propôs, falar um pouquinho de trauma, né, em ortopedia. Então vamos falar um pouquinho do trauma crânioencefálico, vamos falar do trauma raquimedular e por fim alguma coisinha de fratura de osso mesmo, né? E vamos focar aí também no clínico, né? O que o clínico faz, né, quando recebe um paciente assim? Eu tenho condição de atender ele, eu preciso encaminhar, eu posso chamar um especialista aqui, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Raquimedular, ossos longos, tá? A experiência que eu tenho tanto lá em Santo André quanto em Mauá, tá? O que a gente recebe mais realmente é o trauma de ossos longos, tá? Mas agora a gente está recebendo muito trauma crânioencefálico, tá? E o último aí, pelo menos na minha experiência lá em Mauá, é o raquimedular, tá? Normalmente, por quê? Por culpa do proprietário mesmo, né? O proprietário já vê, caiu, foi atropelado, já viu que o bichinho não levanta, não faz nada. Normalmente ele larga, principalmente lá em Mauá, né? O pessoal larga ou vai direto para o CCZ para fazer eutanásia, né? Então ele acaba, quando ele vê isso, o trauma crânioencefálico, ainda ele percebe algumas reações do animalzinho, então ele corre para levar, né? Já em Santo André, não, a gente já, se mesmo com trauma raquimedular, a gente acaba recebendo o paciente, né? Pelo menos para um primeiro atendimento. Não é um prognóstico muito animador, né, para o cliente, então o cliente desanima bastante, né? Acho que é a rotina de vocês, se alguém já pegou algum caso assim, percebe que quando você começa a falar, né? Então, ele pode ser que ele volte a andar, a chance é muito pequena, ele vai ter que usar o carrinho, ele vai ter que usar a fraldinha, porque ele vai fazer xixi e não vai ter o controle disso, né? Então o proprietário já vai murchando assim, né? Na cadeirinha. Então é triste isso, né? Mas aqui no Brasil até a gente tem uma porcentagem de tratamento e tratamento alternativo à acupuntura, né? Até que bom, se você for levar isso para os Estados Unidos, né? A maioria dos casos eles encaminham para a eutanásia, tá? Eles não tratam, não fazem cirurgia, a não ser os grandes centros universitários, né, as faculdades, eles não tratam o trauma raquimedular lá, muito difícil. Tá? Então, trauma é uma transferência de energia em um organismo vivo que induz uma doença. Tá? Então, é uma coisa externa, que por energia causa ruptura de algum problema, de algum órgão interno ou de um osso, tá? Então, normalmente os traumas aí, atropelamento, queda, tem paulada também, infelizmente,
secretário que está lá na cozinha, dá um passo para trás, quebra o rádio do pincher, né? É normal, também acontece bastante, tá? Isso aqui é uma coisa que eu coloquei, eu acho muito importante, tá? Normalmente, o trauma, ele é politrauma, né? Pelo menos o atropelamento, a queda, né? Lá em Mauá eu peguei essa semana um cachorro que caiu do telhado, né? Você falou, como o cachorro caiu do telhado? Ele achou que era gato, né? Então, normalmente ele não tem um trauma, ele não tem uma fratura, ele não tem um trauma crânioencefálico, ele não tem um trauma raquimedular. Isso pode vir acompanhado de uma ruptura de uretra, ruptura de ureter, ruptura de bexiga, torção esplênica, né? Já peguei também o caso de torção esplênica. Então, sempre que você receber na clínica um paciente com um histórico de trauma, né? Não foca na fratura, não foca no reclamo na queixa principal, né? Tenta avaliar o animal como um todo, né? 90% dos clínicos lá do Centro Médico Veterinário, quando chega um paciente, a gente fez um trabalhinho com eles focavam lá na fratura, né? E aí corre o risco do animal morrer por hemorragia, né? Ter uma morte tardia por uma ruptura de ureter ou de uretra, né? Então, assim, tenta pesquisar o animal como um todo, porque no trauma, 80%, 70%, 80% é politraumatizado. Tá? Então ele não tem apenas um trauma, ele tem mais de um trauma. Também é importante, né, vocês que vão estar lá no primeiro atendimento, né, a gente já recebe o paciente, né, já meio que já fez um atendimentozinho, um analgésico, alguma coisa, já fez. Então o importante é você ter essa coleta de dados, tá? Algumas coisas que eu vou falar parecem que são mínimas ou irrelevantes, mas elas são importantes, principalmente para quem vai operar, para quem vai fazer o cuidado intensivo ou semi-intensivo, tá? Vou dizer todos aqui. E, se possível, encaminhem isso numa forma de encaminhamento mesmo, escrevam no encaminhamento, né? Isso parece bobinho, mas é muito importante para nós que estamos recebendo, né? A gente precisa de informações, às vezes, principalmente no trauma, né? Que normalmente o proprietário desesperado chega, a recepção cheia, e a gente não consegue coletar esses dados do cliente. Então a gente precisa de vocês para isso, né? Para vocês mandarem isso para a gente. Tá? Então, descrever o que aconteceu, como aconteceu, quanto tempo, detalhes são importantes. Tá? Então, caiu da onde, qual a altura mais ou menos, né? O carro pegou, foi carro, foi moto, passou por cima, só bateu, né? Quando você foi pegar ele lá, ele urinou, teve alguma reação, defecou, tinha sangue na urina, não tinha, né? Então tudo isso é muito importante para a gente montar na cabeça o que está acontecendo com aquele animalzinho traumatizado ali, né? Então assim, urinou com sangue, você já sabe que alguma coisa na bexiga ali, pode ser desde uma contusão até uma ruptura, né? O animal está pálido, né? Pôs sangue pelo nariz, pode ter um trauma torácico, né? Mais para frente em outra aula aí, acho que vai falar sobre trauma torácico. Então toda essa coleta de dados ela é muito importante para nós, tá? Outra coisa, já teve alergia a medicamentos, vacinas, anestésicos, né? Qualquer tipo de alergia, lembra que a gente vai ter que aplicar um monte de coisa neles, né? Vocês vão ver aí mais para frente, tem controle de pressão, tem recuperar volume, tem um monte de medicação analgésica que a gente tem que dar e a gente precisa saber se ele teve. De repente ele tem um paciente há 5 anos, 8 anos, 10 anos. Você conhece mais o cachorro do que o próprio dono, né? Então é bom sempre informar isso para a gente, tá? Para a gente deixar lá no prontuário médico, né? E não correr o risco de aplicar, de repente, um fármaco e o animal vir a falecer, não pelo trauma, mas por um choque que ele tenha quando aplicou aquele fármaco que ele já tinha prévia alergia, mas a gente não foi informado, tá? Então, detalhezinho é sempre muito importante. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Pode interromper, perguntar, eu vou me empolgando, vou falando. Tá? Outra coisa importante, já passou por cirurgia, né?
tem uma doença grave, ou teve uma doença grave que está controlada, né? Passou por internação há 30 dias, pode estar prenho, né? Outro dia eu fui abrir lá um trauma que teve ruptura de uretra, fui reconstituir a uretra, quando eu abri tinha filhotinho de luto, né? Nem o dono sabia. Assim, complica um pouco. Então, se puder ter esse tipo de informação, né? Às vezes o proprietário sabe que está prenho, às vezes ele está tentando, né, com que a cadelinha fique prenha. Então, internação, né, se ele é um paciente que já foi grave algum dia, né, se ele passou por cirurgia, já fez fratura, já tem um pino, já tem uma placa, né, tudo isso é importante para o cirurgião que vocês estão encaminhando, né? Vocês têm alguém que já opera aqui, que já é cirurgião, né? Mas a gente precisa dessa informação, por mais simples que ela seja. Última vez que se alimentou e a que horas? Bom, todo mundo sabe aqui o porquê, né? Então vai passar por anestesia, vai vomitar, corre o risco de ingerir, aspirar esse vômito, né? A gente está tão focado na emergência, às vezes esquece um pouquinho, isso também precisa ter calma. Eu vou falar um pouquinho também mais para frente, né, do ABC, do trauma, que é muito importante. Hoje em dia o intensivismo está na moda aí, né? A gente gosta de fazer intensivismo, é legal, e é uma área que, graças a Deus, hoje a gente tem. Né? Toma algum medicamento, dose, e há quanto tempo foi? Né? Então, tem animais cardíacos, cardiopatas, né? Animais que estão aí em tratamento para câncer, que não estão livres de ter um trauma. Tá? Então, a gente também precisa saber por quê. Por causa da interação medicamentosa, que vai acontecer se a gente der, por exemplo, um anestésico num animal que toma um quimioterápico. Pode dar alguma reação, eu posso atrapalhar aqui, né? Eu posso elevar a pressão, eu posso dar taquicardia, bradicardia. Então, tudo isso, né, o pessoal que recebe o animalzinho de vocês, ele tem que saber para a tomada de decisão mesmo, o que fazer, né? Tá? Aí aqui a pergunta que eu faço, né, e eu fiz o treinamento do pessoal lá de Mauá, né? Devo me preocupar com a fratura a princípio? O que vocês acham? Chegou lá o animal traumatizado, né? Eu acho que tem que estabilizar o paciente antes para depois procurar. O importante realmente vai ser o foco aqui dessa nossa conversa, tá? O osso em si, fraturado, mata o meu paciente? Não. Uma ruptura de bexiga, uma ruptura de uma veia importante ou de uma artéria importante mata o paciente? Mata. Então, às vezes isso aqui é um erro comum, não é erro, né? A gente fica tão preocupado, eu vou lá, eu já fiz isso várias vezes. Quando eu estava na pós, chegava fraturado. Ai, tá fraturado, não sei o que. E o bicho morrendo, esvaziado, com uma ruptura de veia cava, né? E eu lá, focado, olhando para a fratura da fibra, da tíbula, da tíbia, da fibra. Tá? Então, não deve se preocupar a princípio com a fratura. Quando a fratura, eu devo me preocupar logo de cara? Fratura exposta. Tá? Fratura exposta que esteja causando uma contaminação e uma hemorragia. Né? Porque a gente sabe que passam grandes vasos no membro posterior, no membro interior. Né? Então, às vezes, o osso ele estoura em faca. Né? Então, ele estoura e corta a artéria. E aí corta a pele também. E aí fica aquele negócio, aquela hemorragia. Aí sim eu devo me preocupar logo de cara com a fratura. Né? Vou lá, faço hemostasia, né? E aí eu preocupo sim. Então, o mais importante aí é a abordagem primária do ABC do trauma. Né? O ABC do trauma, hoje em dia, 90% das palestras se fala no ABC do trauma. Seja ela, acho que só quando eu vou falar de pele que não fala do ABC do trauma. Mas qualquer outra abordagem, tá? O pessoal fala do ABC do trauma que está, graças a Deus,
na veterinária entrando com tudo, né? A gente tem N tipos de monitoramento, né? E a gente pode cuidar muito melhor do nosso paciente. Então, do ABC, né, o A, que são as vias aéreas, tá? Então, examinar vias aéreas, aspire, libere, examine no laringoscópio. Isso aqui é muito importante no trauma craniano, tá? Então, trauma craniano, edema de face, né? Então, pode ocorrer uma obstrução aí de vias aéreas superiores. Então, a gente vai precisar o quê? De repente, fazer uma tráqueo, uma crico, né? A gente precisa aliviar. O nosso paciente precisa respirar. Mesmo que que as vias aéreas estejam ok, tá? Vamos dar uma examinada do laringoscópio. Lembra que o que não é A agora pode ser A daqui 10 minutos. Então o edema pode estar vindo, na hora que você examinou ele não é, mas daqui a 5, 10 minutos tampa tudo ali as vias aéreas, tá? Aí, então dá uma examinada, ver se tem pneumonia, se já está começando o edema, né? É muito importante. Tá? O B, então, boa respiração, tá? Então, se possível, se você tiver um aparelhinho lá, um oxímetro, né? A gente tem uma nova lei aí, uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, em que as clínicas vão ter que ter aí os aparelhos de monitoramento, né? Eu acho que, se eu não me engano, só o consultório não vai ser obrigado a ter isso daí, tá? Mas qualquer outro tipo de estabelecimento vai ter que ser obrigado. Se você mesmo como consultório puder ter um aparelhinho de oximetria, é importante, principalmente no paciente traumatizado, tá? Então vê lá, SpO2 sempre para cima de 95%, tá? Não deixar cair muito, se cair muito, oxigênio, tá? Entuba, se precisar entubar, entuba e oxigênio, tá? E olhar a garganta, isso é muito importante no trauma torácico, tá? Acho que o Dr. Vitor vai falar um pouco para vocês de trauma torácico, né? Então, isso é muito importante. Então, teve alguma obstrução traqueia, entubar, tá? Precisar fazer crico, se precisar fazer tráqueo, faça, tá? Vem um óbito, tem um cadáverzinho lá, o proprietário liberou, estica ele na mesa, vai treinando fazer tráqueo. Crico, na hora da emergência vocês vão fazer tranquilo, né? Não vai ter grandes problemas não. O pessoal às vezes fica com medo, né? Vou matar, não sei, vou colocar. Super tranquilo, tá? Lembra só da anatomia da traqueia, os anéis, a cartilagemzinha. Ela está bem superficial no animal, né? Então é tranquilo fazer. Existem alguns catéteres, né? E alguns trocárteres já próprios para isso. Você não precisa nem abrir. Basta você pela pele mesmo, você já coloca e tudo, tá? Então, importante aí a boa respiração. E o terceiro aí, né, que é o C, é a circulação, né? Então, sempre fazer um acesso, tá? Em caso de choque, existe essa... isso aqui foi estabilizado pelo professor Rabelo, né? Acho que vocês devem conhecer, que trabalha muito com intensivismo, né? Então, fazer a prova de carga, 10 ml por quilo, de 3 a 6 minutos, tá? Então, é importante, vai recuperar volume, vai devolver pressão, né? Mais para frente a gente vai ver por que a pressão é importante no trauma raquimedular, né? Ela é muito importante, no trauma crânioencefálico mais ainda, né? A gente precisa manter a pressão para manter a oxigenação desses locais importantes, né? Que é a medula espinhal e o cérebro, tá? Também parece que na resolução aí eles falam alguma coisa de bomba de infusão, né? Bomba de seringa também, que parece que vai ser obrigatório a ter, né? Então também é importante. Não tem, gente, faz mesmo assim. Vai no olhão lá, é sempre importante fazer, tá? Existe um medicamento chamado Voltaren, né? Que ele é um coloide e ele ajuda, com pouca dose você consegue repor volume e pressão dentro do vaso, tá? Então, é um medicamento caro, assim, normalmente é mais local hospitalar mesmo que tem
o medicamento, né? Mas se você puder ter lá para esse primeiro atendimento, lembra que a gente está falando tudo isso aqui, né? A gente tem que ter no primeiro atendimento, né? O que eu fiz lá no Centro Médico Mauá e o que eu fiz no Cão de Mel, né? A gente pegou isso aqui, imprimiu bem grandão e colou. Parede, né? Dose de fármaco de emergência, imprime grandão, parede, né? Alguém aqui já entrou num centro de emergência humana? Né? Na hora que você entra lá, está tudo colado na parede. Não, o médico sabe 380 doses, né? Mentira, está tudo colado na parede. Tá? A gente não tem que se preocupar com dose. Tá? Dose a gente cola na parede, a gente faz um caderninho, põe um PDF na frente do computador, isso aí é tranquilo. Então eu fiz, coloquei lá e na sequência, A, B, C. Então o pessoal já está mais treinadinho, né? Então treinar a equipe também é bom. Se vocês têm enfermeiro, se vocês têm um recepcionista que ajuda, né? É bom também falar isso para eles. Porque na hora a gente esquece, a enfermeira lembra, né? Você está lá, você vai primeiro fazendo não sei o que, ele dá aquela cutucada, fala, doutor, não tem que fazer aquele negócio do lar, é mesmo, volta lá, né? Então eles ajudam a gente, porque às vezes eles estão mais calmos que a gente mesmo, tá? Aquecer, sempre importante, temperatura, tá? Lembrar que a temperatura ela tem que estar no padrão ideal para ter uma certa homeostase do corpo, tá? E normalmente no trauma, tá? São os hipos que causam morte, né? Hipovolemia, hipotermia, tá? E hoje em dia, né, o Rabelo que também fez esse estudo, o lactato alto, né? O lactato maior do que 2,5 acaba levando o animal ao óbito, tá? Existe também um aparelhinho que mensura o lactato, tá? Também atualmente aí no mercado. Não é importante para o primeiro atendimento de vocês, é mais, ele mandou para o ético, ou para uma internação, para um hospital, eles lá têm que fazer esse acompanhamento. Então, vamos começar a falar um pouquinho do trauma crânioencefálico, tá? O trauma crânioencefálico, na minha experiência, né, desses 3 lugares que eu trabalho, a maior incidência realmente são as quedas. Tá? Então, queda de laje, queda de escada, queda do telhado. Tá? Aí vocês perguntam, Márcio, mas o gato? O gato também a incidência é queda do telhado? O gato também cai do telhado. Você fala, como o gato cai do telhado? Ele pode ter uma doença pré-existente que o deixe debilitado e ele não tem aquela agilidade de gato. Ele vai tentar pular do telhado no muro e cai. Tá? Então, o gato também pode cair. Eu fazia muito essa pergunta, falando, gato não cai, nunca vi gato cair, mas eu sempre vi gato come, né? Os meus gatos são bem cuidados, o gato ele cai. Tá? Então a incidência é maior. E o último da porcentagem de incidência do trauma crânioencefálico, o último na minha rotina é o atropelamento. Tá? O atropelamento para mim ele é primeiro no trauma raquimedular, mas no crânioencefálico ele é o último. Então, assim, essa é a minha incidência. Se você procurar livros, você vai ver que a maior parte é atropelamento. Tem um estudo do Hospital da USP que a maus tratos, acho que está em segundo lugar. Seria paulada, chute, essas coisas. Mas esse é um estudo da USP que tem um universo bem maior que o meu. Então, o que é importante, primordial no começo aqui, né? Então, o que a gente vai agir para quê? Para evitar lesão cerebral importante, tá? A gente sabe que o trauma, ele tem o problema do edema, né? Então, o edema cerebral, ele comprime o cérebro, né? E promovendo a morte das células nervosas, tá? Existe a hemorragia. Tá? Então tem hemorragia dural, hemorragia subdural, se ela está na dura mater, se ela está abaixo da dura mater, né? E isso tudo vai comprimindo. E a hemorragia é um problema maior, né? Ela, além de comprimir, ela impede que o aporte de oxigênio e nutrientes chegue ao cérebro, porque o sangue extravasa antes de chegar nas células. Tá? Garantir, a gente precisa então, com isso, garantir o suporte do sistema nervoso central, tá?
O que a gente sabe hoje que acontece muito no trauma crânioencefálico, tá? Hiperglicemia. Hiperglicemia, vocês acham que é bom ou ruim para o cérebro? É ruim, tá? Então, assim, a hiperglicemia não é legal porque ela acelera o processo inflamatório e esse processo inflamatório acelerado causa mais dano tecidual. Tá? Então, mais para frente a gente vai ver a controvérsia do corticoide, né? Dá corticoide para diminuir a inflamação, não dá, o que tem de novo? Todo mundo fala que não é bom dar, né? Mais para frente eu vou discutir um pouquinho nos próximos slides. Então, importante, tá? Se você tiver o aparelho de glicemia, mensura quando recebeu, quando estabilizou. Estabilizou, total, estou fazendo um encaminhamento para um hospital, para uma internação, mensura a glicemia. Se tiver no cão, né, mais para frente a gente vai ver, maior que 250, já é indicativo da gente entrar com insulina. Tá? Ou, no caso de uma internação no hospital, manter na infusão contínua de insulina. Tá? Para manter a glicemia ali entre 80 e 100, 120, mais ou menos. Tá? Para ter o aporte de glicemia, de glicose para o cérebro que ele precisa, mas não ter excedente para não acelerar o processo inflamatório. Ah, isso é bem importante também. E manter a pressãozinha arterial média, tá? Tem que ser a sistólica aí maior que 100 miligramas de mercúrio, tá? Não sei se a pessoa que vocês trabalham com Doppler, ou PET-MAP, ou aparelho que mensura, mesmo aqueles eletrônicos que você coloca, então isso é bom ter na clínica, né? É bom a gente também mensurar essa pressão. Era uma coisa que quando eu me formei, imagina, ninguém sabia, aqui pelo menos a gente não sabia mensurar, não sabia nem mensurar e não sabia nem parâmetro, né? Então assim, a anestesia e qualquer outro procedimento era feito às escuras quanto à pressão, tá? Então é importante manter a pressão em maior que 100, por quê? Para ter o aporte sanguíneo necessário no cérebro. Tá? Então o cérebro precisa estar recebendo um aporte sanguíneo bom para ele conseguir sobreviver. Tá? Oxigenação adequada, tá? Então a pressão aí de O2 sempre maior que 95, tá? Já tinha comentado isso com vocês. Elevar a cabeça a 30 graus, tá? Então, ninguém vai ter lá um transferidor, né, para medir, tá 30 graus do chão e tal, né? A gente pede para elevar um pouquinho, não precisa ser muito. Por quê? Se a gente elevar muito, o sangue sai da cabeça e vai para o abdômen. E aí ele eleva a pressão intraabdominal, que também não é legal, né? Não sei se no programação aí vai ter alguém que fale sobre trauma de abdômen, né? Hoje a gente mensura também a pressão intraabdominal e ela é muito importante aí para prognóstico, inclusive. Tá? Então, elevar mais ou menos aí 30 graus, mas não elevar demais, tá? Porque senão também o sangue tem dificuldade de ir para o cérebro. Protocolos de sedação, tá? Então chegou lá na clínica, trauma, bateu a cabeça, caiu, animal vocalizando, convulsionando, agressivo, andando em círculo, né? Sem rumo. Posso sedar? Até pode, mas a gente lembra que quanto maior a sedação, maior a mortalidade posterior. Tá? Quanto mais você entra com sedativos, anticonvulsivantes, às vezes até caso de entrar com anestésico mesmo, né, a mortalidade aumenta. Tá? É que tem casos que a gente não pode, não tem como não entrar. Né? Então tem na lista aí alguns medicamentos que são mais indicados, outros não, né? A ketamina não é muito indicado. Né? A doutora Denise Fantoni está fazendo um estudo com a xilazina, né? Então a xilazina está voltando aí. Uma outra dose, ela é muito boa para diminuir a PIC, né? A pressão intracraniana. Então tem alguns